Bom, então, bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma reunião da Escorai. Hoje temos nosso ilustre convidado, né? O professor Dr. Patrick Elf, e ele vai apresentar para a gente uma das suas mais recentes pesquisas, né? Que se intitula O Consumo Insustentável em uma Sociedade Disruptiva, Covid-19 como caminho para a sustentabilidade, um estudo empírico de métodos mistos explorando mudanças nas práticas do consumo brasileiro. O professor, né, Dr. Patrick Elf, é pesquisador no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Empresarial e Econômico da Middlesex University e co-investigador do Centro de Entendimento da Prosperidade Sustentável da Universidade de Surrey. Sua pesquisa se concentra na investigação de modelos de negócios sustentáveis, como avançar a economia circular, questões sobre finanças sustentáveis e ecossistemas de empreendedorismo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, bem como caminhos para abordagens de mudanças de comportamento para a adoção de estilos de vida mais sustentáveis. Projetos de pesquisas recentes incluem trabalho longitudinal interdisciplinar em conjunto com o London College of Fashion, examinando o potencial de pesquisas e médias empresas sustentáveis de moda para promover práticas sustentáveis em todo o setor de moda, e pesquisas explorando os mecanismos do ecossistema de inovação sustentável no Brasil e no Reino Unido. Além disso, ele lidera iniciativas de pesquisa junto com a IKEA do Reino Unido e o National Lottery Community Fund, examinando o papel e o potencial dos atores do setor privado que impulsionam a coesão social, o desenvolvimento sustentável e os caminhos potenciais para redefinir seu papel na sociedade. Então, temos um pesquisador incrível hoje com a gente. Patrick, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo, que eu sei que está bastante corrido. Então, a dinâmica vai funcionar assim, né? Você tem os minutos para a apresentação e depois a gente abre para todos os participantes fazerem seus comentários e perguntas para você, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e fica à vontade. Beleza, muito obrigado pelas palavras gentis. Bom, eu acho muito longe, né, essa introdução, então desculpa, eu só copiei essas coisas e mandei para você. Então, é uma grande honra estar aqui hoje. Acho que é a primeira vez que tenho essa oportunidade de falar com o time Escorai Brasil. A gente só acabou de submeter essa pesquisa, ainda não está publicada, mas eu pensei que isso seria um tema interessante, né, para esse grupo aqui. E já estou ansioso para ouvir o que vocês acham. Então, eu acho que já posso, né, compartilhar a tela, né? Posso. Vocês podem ver a tela? Sim, está aparecendo para a gente. Beleza, perfeito. Então, sim, né? Em inglês é um pouco diferente, mas é igual. A Fabiana já introduziu a pesquisa, então não precisa fazer isso não. Também não vou falar muito, né, sobre o nosso centro de pesquisa. Eu só quero mencionar que, normalmente, o foco nas nossas pesquisas tem outro foco, né? Normalmente tem um foco tipo crescimento, finanças e desenvolvimento de PMEs, empresa social e sustentável. O meu foco normalmente é um pouco diferente, também trabalho, né, nessas temáticas, mas o meu foco normalmente é um pouco diferente, né, como a Fabiana já, né, mencionou durante a introdução. Bom, porque a gente precisa mudar nosso estilo de vida. Bom, né, o status quo nesse momento é um pouco assim, né? A gente está em uma situação que é um pouco difícil, né? E durante os últimos 50, 60 anos, né, a gente desenvolveu
um entendimento profundo, né, sobre o impacto humano, o clima, né, o meio ambiente, mas também na sociedade, né, e o impacto, né, que o humano tem. Infelizmente, né, como mostra, por exemplo, esse gráfico aqui, nosso comportamento, né, não está alinhado, né, necessariamente com o desafio, né, e a situação está ficando cada vez mais grave, né. Eu não vou falar muito sobre esses slides aqui, porque eu acho que vocês estão bem conscientes, né, dessas coisas, né, dessas datas. Então, vou tentar, né, ser bem rápido aqui. Então, né, a gente também sabe, né, da importância, né, do papel dos governos, mas não podemos subestimar, né, o papel de todos nós e nossas atividades domésticas, né, como, por exemplo, mostrou o Hedwig uns anos atrás, mas também mais pesquisas mais recentes, né, já mostram o impacto, né, que nossas atividades domésticas têm. Eu acho que também foi mencionado, né, durante a apresentação de professor Feigracht, na última apresentação de Story, que sou ouvi e vi na semana passada, que eu achei muito interessante também. Mas sim, né, para voltar, né, é também muito fácil, né, esquecer, né, que a possibilidade que todos nós, né, hoje, nessa reunião, né, vivemos uma vida que, infelizmente, tem uma pegada, né, de carbono insustentável, né? Não sustentável, mas insustentável. E cidadãos, né, que moram em países como aqui, né, no Reino Unido, tem um impacto ainda muito maior, né? E a gente, todos nós, né, precisamos mudar, né, rapidamente. Também normalmente inclui uns fotos, né, só para mostrar um pouquinho, né, esse impacto, né, que a gente tem. Eu acho que vocês já, né, estão bem familiar com essas fotos, né? São, inclusive, fotos do Brasil, durante um tempo quando eu tive essa grande oportunidade de morar aí, né, no Brasil, em Recife, e também aprender, né, sobre a sua cultura e tudo. Mas cada vez que eu vejo essas fotos, né, fico um pouco impactado, né? Porque afinal das contas, né, são fotos que mostram, né, nosso impacto, né? E nossa obsessão, né, por recursos, né? O uso de recursos. Finalmente, né, cheguei aí na apresentação. Então, como mudamos, né, essa situação? Eu estou me fazendo muito, né, estou pensando muito, né, sobre essa pergunta. Como um acadêmico que trabalha muito, né, e principalmente com mudanças de comportamento. Então, quando a pandemia aconteceu, né, eu me perguntei se a pandemia, né, e essa interrupção, né, é talvez uma coisa, inclusive, útil, né? Eu não estou dizendo que a pandemia é uma coisa boa, né? Por favor, de jeito nenhum. Mas, né, talvez traz uma disrupção, né? Desculpa, uma interrupção, né? Que a gente precisa, né? Para mudar nossos estilos da vida. E essa pesquisa aqui está feita junto com a professora Carla Gomes, da UFPE, e também com a professora Caroline Verfurth, da University of Cardiff, no país de Gales. E a gente, né, começou, né, a coletar dados. E vou falar um pouco sobre isso em um segundo. Mas, talvez, né, não é uma surpresa que não sou eu, né, pensei nessa pergunta. Provavelmente vocês, todos vocês também, e outras pessoas. E evidência já existe, né, que a pandemia trazeu uma interrupção, né, das nossas vidas e também teve um impacto em nossos comportamentos, né? Por exemplo, tem um estudo de Severo, de Guimarães e della Merlin, 2021. Acho que todos eles estão baseados na UFPE também, se não me engano. E eles focaram, né, também no Brasil e Portugal, e essa pesquisa mostrou um aumento da consciência ambiental entre os cidadãos brasileiros e também observou
mudanças nos hábitos de consumo, especialmente, né, entre a geração, eu nunca posso dizer essa, Generation Y, né, e Y, né, é isso, e os millennials, e mostrou que aconteceu, né, uma ruptura do sistema, né, em combinação com preocupações e a consciência ambiental. E que isso também pode levar, né, a uma mudança de estilo da vida. Bom, nossa pesquisa é um pouco diferente. A gente achou que uma questão, né, complexa também, né, é que é uma lente teórica que permite, né, examinar mudanças estruturais, bem como práticas, né, e estilos da vida individuais. Por isso, optamos esse framework, né, o modelo que se chama Social Practice Model de Gerd Paragan, que junta fatores, né, em diferentes níveis, né, incluído no nível individual e coletivo ou social. Bom, com relação, né, aos nossos métodos, nós conseguimos um desenho de métodos mistos, né, Sequential Explanatory Mixed Methods Design em inglês, para a coleta de dados e análise. São basicamente duas etapas, né? Primeiro, no março de 2020, a gente fez uma coleta de dados, principalmente quantitativos, e depois outra coleta de dados em abril de 2021, mais qualitativos. Só uma coisa que gostaria de mencionar isso aqui, porque março de 2020, porque foi o único tempo no Brasil quando quase, eu acho que, não, todos, né, todos os estados tiveram um lockdown. Então, uma situação, né, um contexto mais ou menos parecido. Tá bom? Então, falando sobre os findings, né, as descobertas, é um estudo mais ou menos exploratório. Normalmente eu não faço um estudo assim, por isso foi um estudo interessante para a gente, né? Porque foi uma situação, ainda é uma situação, né? Muito complexo. Então, esse aqui, né? Foi a primeira parte, exploratória, por meio de uma estatística descritiva, né, que explorou mudanças no consumo tipo normal e online, né? E talvez não é uma surpresa que você pode observar um aumento no consumo online, né, após o fechamento da maioria das lojas, né, por consumidores da classe média, né? Isso é uma coisa que infelizmente não mencionei ainda, mas nosso sample, né, é a classe média no Brasil, de todos os estados. Eu nem sei porque esqueci incluir uma slide aqui com o sample, sinto muito. Mas mais ou menos 1.000 pessoas, né, de todos os estados, não, como se diz isso? Não representativo? É isso? Beleza, obrigado. E bom, né, foi ainda um bom sample, na minha opinião, e ajudou a entender melhor, né, o que aconteceu. E, sim, talvez não foi uma surpresa, né, que essa mudança aconteceu, mas a gente, né, não queria, né, a gente queria verificar, né, evitar, né, essa suposição, né, que talvez não aconteceu, né, uma mudança no consumo. Em um segundo passo, a gente, né, calculou uma regressão múltipla, acho que é a palavra em português. No caso que vocês não entendem, por favor, sempre me podem parar, né? Eu vou tentar explicar isso de outro jeito ou em inglês, né? Só para avisar, né? Vocês sempre me podem interromper aqui. Então, uma vez mais, né, a gente calculou uma regressão múltipla, passo a passo, stepwise multiple regression analysis, que mostrou que 19%, né, das mudanças, né,
essa mudança, né, é por causa durante durante a quarentena, deixa eu começar de novo, desculpa. Essa análise, né, mostrou que 19%, né, das mudanças de comportamento, né, foram por causa de uma motivação ambiental, né, junto com a educação e idade. E esse modelo, né, mostrou que motivação é bem importante, né, para as práticas comportamentais ou ambientais, né, e a idade, né, também foi um preditor significativo, né, para o comportamento, né, ambiental durante essa primeira época, né, durante a quarentena. E isso também, né, corrobora nossa hipótese, né, de que a pandemia, né, operou, em alguns casos, né, como meio, né, de mudanças mais amplas nas práticas e nos estilos da vida. Mas, como a gente também sabe, né, graças à literatura, né, essa body of literature que já existe, né, a gente também gosta, né, de consumir, né, o humano gosta disso. E, então, a gente também perguntou, no final da nossa pesquisa, quais são as sensações, né, que ocorrem quando a pessoa consome um serviço ou um produto, né? Como mostra, né, esse gráfico aqui, acho que eu não usei a porcentagem, mas a maioria das pessoas, né, tem essa associação, né, associação com o consumo, uma associação muito positiva, né? É uma sensação muito positiva quando a gente consuma um produto. E isso só foi importante para a gente para entender, né, se vale a pena fazer outra coleta de dados, porque se não tem isso, né, essa vontade de consumir, né, então talvez, né, essa mudança de comportamento pertence, né, e a gente consiga melhor, consumir melhor. Mas por que a gente fez incluiu, né, essa pergunta? A gente decidiu coletar mais dados ainda para entender melhor, né, se a gente, né, o povo volta, né, consumir insustentável ou se fica assim, como mostrou, né, outro estudo de Severo et al. 2021. Faz sentido? Sim? Obrigado. Opa, soma. Essa aqui é o parte qualitativo de abril de 2021. Né? Esse estudo de acompanhamento, né, qualitativo em abril e maio de 2021, como parte desse desenho, né, de métodos mistos explicativos sequenciais, ele explorou, né, o tipo de mudanças, né, comportamentais, né, desde o início da pandemia em março de 2021 até 2021. E esses dados qualitativos, né, mostram, né, que esse sistema de provisão, né, para usar um termo de Sparagan, que foi anteriormente físico, né, foi substituído por mais oportunidades de consumo digital, né? Isso foi interessante ver, né, como as empresas no Brasil, né, usaram esse vácuo, né, para oferecer novas oportunidades para manter esse consumo. A gente, né, precisa, né, lembrar que como é sample em português, né, o sample, né, é classe média, né? Amostra. Amostra, muito obrigado. Eu vou fazer a anotação aqui, Imagina. amostra. Que essa amostra, né, era, né, de classe média, né, alta, classe média alta no Brasil. Assim, essa amostra, né, teve a oportunidade de usar, né, esse sistema de provisão, né, digital. A gente também descobriu, né, que os participantes, né, sentiam essa necessidade de consumir por motivos hedônicos, né, como
como a gente já viu, né, antes, para experimentar sentimentos, né, prazerosos, né, induzido, né, pela experiência, né, de comprar e manter um certo nível de bem-estar. Mas, em contraste, né, outros consumiam produtos para ajudar, inclusive, né, as pequenas empresas para, né, ajudar eles a sobreviver. E outros, né, participantes descobriram que a pandemia, na verdade, ajudou eles, né, mudar significativamente, né, as práticas deles, né, de consumo para meios mais sustentáveis, agindo, né, mais de acordo com a motivação geral, né, relatada no início da pandemia e observado no quadro quantitativo. Eu não vou ler, né, esses quotes aqui, mas fico feliz, né, mandar essa apresentação para todos vocês, né, vocês podem ler eles no seu tempo. Então, a gente também incluiu uma mini intervenção, né, no final, na qual a gente ofereceu um incentivo para a participação e os participantes, né, puderam ganhar um dos 8 vouchers, né, no valor de R$ 200, e eles puderam decidir se querem, né, querem esse valor para si mesmos, né, na forma de um voucher de Mercado Livre, ou doar ele para uma causa ambiental, na forma de uma forma de doação para o WWF, né, WWF, para ajudar a salvar a Amazonas, ou outra causa, nessa vez uma causa social, né, através de uma doação à Habitat Brasil, né. Isso só, né, foi de novo, uma vez mais, né, para entender melhor o que está acontecendo, né, se é o foco, né, do consumo deles é eles mesmos, né, ou talvez uma causa social e ou ambiental. E a gente, né, achou que foi uma mistura, né, interessante, né. Muitos deles, né, decidiam usar esse voucher para uma doação, né, mas mais que a metade, né, quase a metade decidiu também, né, que talvez seria muito legal, né, usar para eles mesmos. Bom, então, o que é resultado, né, dessa pesquisa, né, o resultado final? É complicado, né. Isso também não é necessariamente uma novidade para vocês, né, para todos nós, né, que estão trabalhando com consumo sustentável. E o que a gente já pode dizer é que a pandemia, né, a pandemia trouxe uma oportunidade, mas a gente usou essa oportunidade e quando eu digo, né, a gente, né, estou falando aqui sobre, né, empresas, estou falando sobre governos, né, a gente não usou essa oportunidade para melhorar, né, o status quo. As empresas, né, multinacionais e outras, né, eles usaram essa pandemia para introduzir novos jeitos de consumir e manter esse consumo, né. E infelizmente, né, não sempre, né, aconteceu uma mudança também em nossas mentes, né, nossas percepções durante a pandemia. E tem várias razões por isso, né, porque é um período muito difícil, né, com muitos novos desafios, né. Assim, eu não vou dizer que alguém tem uma culpa, né, nada disso, mas eu acho que ainda não, é difícil dizer, né, que foi um momento de mudanças, né. Aqui na Europa, né, agora com essa guerra, né, já temos outras coisas, né, na nossa cabeça. E a gente não está pensando mais sobre consumo sustentável e tal, né. Assim, é uma situação muito complexa, um momento em transição ainda, vai manter ainda. Eu não sei se a gente vai ter outra oportunidade, né, dessa interrupção das nossas vidas e estilos da vida, mas
eu espero muito que a gente vai chegar nesse ponto que a gente tem suficiente entendimento, né? E também compromisso para mudar mais que mostrou nessa pesquisa aqui. Como eu já falei antes, né? É uma pesquisa pouco exploratória, né? E a gente gostaria de fazer mais um follow-up, né? Talvez um pouco mais tarde, para entender melhor o que aconteceu, né? Nos seguintes anos, depois da pandemia. Talvez nunca vai acabar, mas nos próximos anos. Mas é isso, né? Eu só acho que é uma boa oportunidade para trazer, né? Talvez essa pesquisa para ter uma conversa entre nós, para se conhecer melhor, ou eu vou conhecer vocês melhor. E é isso. Espero que vocês achem interessante e talvez já tenham umas perguntas. Excelente, Patrick. Muitíssimo obrigada pela apresentação, né, da sua pesquisa. Nossa, eu achei bem interessante mesmo. Queria verificar se os colegas têm algum comentário, dúvidas. Eu vi que o Danilo já levantou a mão, então vocês podem levantar a mão ali clicando no botão de reações que tem aí embaixo, mas se alguém não conseguir encontrar, é só colocar no chat que eu vou ajudando vocês. E bom dia, bem-vindos aos que foram chegando aí ao longo das apresentações. Danilo. Então, obrigado, Carvita. Bom dia para todo mundo, né? Para todos e todas. É prazer ter assistido à apresentação do Patrick. Muito bem pelo estudo, Patrick, muito bom. Consumo insustentável para nós, assim, eu acho que é o nosso dia a dia, né? É um dos nossos principais temas. Mas, como caiu na pandemia, né? E foi interessante esse estudo, porque muitos dos trabalhos, não digo no Brasil, né, mas no nosso caso específico aqui no Brasil, Patrick, muitas organizações, muitas empresas, com ou sem fins de lucro, elas mantiveram trabalhos online, né? E eu acredito que isso no mundo todo. É claro que não como na pandemia, mas como uma maneira até de, digamos assim, estamos num sistema capitalista, né? No mundo todo, praticamente, e aí tem formas de você otimizar, reduzir despesas das empresas com trabalho remoto. Então, seria assim interessante, né, a continuidade do seu estudo exploratório, né? É muito interessante. Eu sugiro que você apresentou um quantitativo e um qualitativo, e isso é muito bom, né? Você fazer pesquisa mista. E aí você usou a análise de regressão, que também é interessante, para você observar aquilo que mais impactou, né, no seu estudo quantitativo, e você poder depois falar no seu qualitativo, né, e tentar descobrir algumas coisas disso. Mas talvez você fazer, no momento atual, ou quando você puder, um estudo quantitativo multivariado, para você descobrir, por exemplo, Patrick, a intenção de compra, porque é um construto, a intenção de compra sempre foi um construto misterioso, né? Porque aqui no Brasil, e eu acredito que em vários países, quando a gente fala que, como você mostrou no seu estudo, né, ao final, que as pessoas teoricamente mais conscientes, né, que estavam no estudo respondendo, preferem ficar com dinheiro, com os R$200 e comprar no Mercado Livre. E não usar para um consumo, digamos, mais consciente, né? Uma doação. Então, a intenção de compra, esse construto, geralmente o R2 dela, né, o resultado dela, tem melhorado na intenção de compra de produtos ou de compra consciente, tem melhorado. Só que quando você volta a essas pessoas e fala o seguinte, bem, você tinha uma intenção de compra positiva, digamos, né? Mais positiva do que negativa. Muito bom, ótimo. Mas e você comprou o quê? E aí a pessoa não tem a compra consciente.
ela tem a intenção de compra, o que é um passo interessante, né, para as nossas pesquisas, pelo menos que os colegas têm feito no Brasil, né, nos congressos, a gente tem visto isso, que a intenção de compra, pelo menos, desperta, né, um interesse numa compra mais consciente. Mas, infelizmente, no Brasil, e eu acredito que também boa parte do mundo, né, exceto alguns países bem específicos, a intenção é boa, mas a compra é ruim, né? Então, assim, isso não é nem uma pergunta para o Patrick, né? É mais para saber dele, o que ele acha disso, né? Enfim, dos colegas também, fica aberta a discussão. Não, totalmente, né? Não, é exatamente isso, né? É uma boa observação, Danilo, né? Eu acho, essa attitude, behavior ou value, action gap, né? Não existe só no Brasil, né? É no mundo todo, né? Eu acho que, inclusive, o Instituto Acatu, né? Fez um estudo sobre isso, né? Durante os últimos 2 anos, que também achei muito interessante, né? A gente depois, né, trabalhou com eles também, em outros projetos, mas infelizmente uma coisa difícil. Eu só consegui, né, ver uma mudança no comportamento real, né? É um estudo que eu fiz até agora. Às vezes é muito difícil, né, fazer uma coleta de dados que, né, também ajuda a explorar, né, se o comportamento realmente mudou ou não. Mas até hoje acho muito difícil, né, não só entender, né, se aconteceu uma mudança de comportamento real ou não, mas tem uma razão, né? Porque tem uma literatura muito grande, né, sobre esse attitude behavior gap, essa lacuna, né, entre atitude e comportamento. Então, concordo plenamente, né, com sua observação. Ótimo. Vou passar a palavra para a Adriana agora. Olá, Patrick, muito obrigada. Você consegue me ouvir? Sim, consigo. Então, tá bem. Parabéns aí pelo seu trabalho, muito interessante. E eu diria que acaba povoando a minha mente, que já tinha certas indagações alinhadas ao que você trouxe. Então, eu vou comentar 4 pontos e aí você avalia a pertinência ou não. E o primeiro aspecto é a questão do grupo de entrevistados, que é a sua ponderação sobre uma questão quase socioeconômica, né? Que você chamou de uma classe mais média, é isso? Sim. Eu acho essa ponderação interessante, principalmente quando eu tenho me feito este questionamento. Quando você tem uma sociedade com grupos muito heterogêneos de acesso ao consumo, o quanto isso está relacionado à atitude de escolha de consumo. O que eu quero dizer isso? Da pessoa ter tido menos oportunidade de consumir bens e serviços ao longo da sua existência. Peço desculpas que você deve estar ouvindo um barulho de obra do prédio bem no momento que estou falando. Você consegue me ouvir? Acho que está ainda no âmbito, sim. Então, assim, o quanto isso teria possível relação? Por que falo isso? Vejo sociedade chinesa, por exemplo, que teve o acesso ao consumo, à sociedade de consumo nos modelos mais capitalistas, mais recentemente, como esse consumo ele explode, né? No sentido de acesso a bens e serviços sem talvez uma preocupação com sustentabilidade, mas uma preocupação com o consumir em si. E aí isso me levaria ao segundo ponto, sociedade baseada no hedonismo, ou seja, o bem-estar vindo de uma estrutura de consumo. Isso faz sentido dentro das suas análises ou não? Bom, vou ver se eu entendi a pergunta. No caso que não, por favor, me corrija. Please. Como é?
Não, I told you, please, let me know. Bom, então, a gente, né, nossa revisão de literatura, né, a gente revisou muita literatura, tipo, né, do Brasil, né, do Brasil mesmo, né, tipo, Barbosa e Veloso, 2014, que eu achei muito interessante, né, porque são antropólogas, se não me engano, e eles, né, acharam que no Brasil tem, né, teve uma transformação na sociedade, né, com mais pessoas, né, com mais acesso, né, a consumo de bens. E também tem uma cultura, né, que acho que eles chamaram essa cultura the more the better, né, que, por exemplo, não só precisa, né, uma televisão, não precisa televisão grande, né, porque, né, e isso não só existe no Brasil, né, só estou dizendo isso porque esse estudo, né, falou disso. Assim, eu acho que nossa percepção, né, e nosso estudo também está baseado, né, nessa literatura. E a gente usou, né, os dados, né, tipo a, a medida, né, do dinheiro, né, que o brasileiro ganha, né, como como se diz, uma medida, né, para entender melhor, né, onde começa, né, onde para, né, os diferentes níveis, né, de classe média, sei lá, a classe média mais alta. E como é? Income de novo? Desculpa, income? Renda. Renda. Obrigado. Às vezes não lembro as palavras. A renda, né? Você lembra todas as palavras, está excelente. Obrigado. A renda, né, mensal, né, é muito mais significativo alto, né, que do brasileiro da média, né? Então, não sei se isso faz muito sentido eu responder a pergunta Eu vou retomar de outra forma. Você disse que a sua amostra é de classe média, é isso? Sim. Média alta, sim. Sim, talvez houvesse o mesmo tipo de approach de estudo, tentando verificar os mesmos elementos em outras faixas de consumo, porque eu não sei se existe uma relação direta. E aí, o que eu dizia aí era uma questão de sociedade, que eu não sei se é só Brasil, do tal do hedonismo, né? Se o hedonismo, aquilo que a gente construiu como sociedade é de que o prazer está associado ao consumo. E essa grande mudança que a gente quer no comportamento de consumo teria que mudar a maneira como a gente vê o prazer no mundo, e não vindo de uma sociedade de consumo. Essa seria uma percepção minha. O terceiro ponto, acho que esse seu estudo, talvez hoje, houvesse uma replicação, talvez voltar para os mesmos e verificar, numa pandemia declinante ou no pós-pandemia, como é que as coisas são hoje. Sim. E em quarto, para fechar, eu tenho visto que eu faço estudos muito em empresas. E o que eu mais noto é a colocação das questões de impacto em qualquer elemento da sustentabilidade, pensando no triple bottom line ou nas ODS, muitos componentes são tidos como externalidades. Enquanto nós trabalharmos com modelo linear, produção com externalidades, acho complexa essa mudança. Totalmente. A gente vai ter que trazer para dentro do sistema e se perguntar o tempo todo. Não existe fora, só existe dentro. Então, eu digo que o seu trabalho, ele se alinhou, né, com as reflexões que eu tenho também feito, mas o meu estudo primordialmente é dentro das empresas. Como as empresas lidam com a sustentabilidade. Eu acho que duas reflexões bem curtas, talvez, né? A gente está pensando em fazer ainda um follow-up, uma follow-up pesquisa, né? E, provavelmente, qualitativa, porque a primeira amostra, né,
1.000 pessoas, né? A segunda já diminuiu bastante, né? Sim. Porque são as pessoas que também incluem o e-mail, né? Para fazer uma recoleta de dados, né? Isso eu acho que é 250 pessoas, né? Um quarto, né? Da amostra. E agora, né? Reconectar com eles, né? E talvez fazer outra pesquisa quantitativa. Já é difícil, né? Porque 250... Ali, eu pensei qualitativa mesmo, né? Aquela que você talvez se conseguisse voltar para tentar fazer um estudo assim do pós, né? Tentar acompanhar uma parte do grupo, se há alguma mudança ou simplesmente a mudança que houve foi contingencial. Sim. Foi Não. pandemia e não de fato algum elemento. Apesar de que aquele seu chart, compro, né? E me sinto bem comprando, ele foi assim já. Eu acho uma excelente Forte. ideia, né? E a gente vai fazer isso também. E a última coisa eu também trabalho muito, né? Com empresas, inclusive no Brasil, né? Estou fazendo agora uma pesquisa junto com a Exchange for Change, né? Sobre a economia circular, né? No hub de economia circular deles, né? Já fiz, né? A coleta de dados, já fiz já analisei, né? Os dados. E eu acho que os dados mostram exatamente isso, né? As empresas, né? Não sempre estão alinhados, né? A essas questões. Mas, bom, eu ficaria feliz, né, se posso mandar, né, esse estudo para vocês, quando está listo, a ponto. E a gente talvez possa falar sobre esse estudo também, em outro momento. Muito obrigada, Patrick. Excelente. Muito obrigada pela sua atenção. Patrick, acho que seria ótimo mesmo se você pudesse mandar os resultados, né? Acho que todo mundo aqui ficou bem interessado aí no que já foi feito. Vou só intercalar, gente, assim, vou pedir para você esperar só um segundinho, porque o Fabiano também pediu, e eu estou anotando aqui na fila conforme o pessoal vai pedindo. Fabiano, por favor. Obrigado, Kavita. Eu não consegui levantar a mãozinha por aí eu me comuniquei pelo chat. Patrick, parabéns aí, super estimulante o trabalho, e para mim em particular, porque coa muito com uma pesquisa feita em 2020, 2021 sobre o tema, né, que já deu oportunidade de trazer aqui para os colegas, né? E pensando justamente em uma das abordagens daquela pesquisa, né, a gente obviamente não consegue tratar nenhum universo como se fosse homogêneo, mesmo se especificado para a classe média, né? Então, uma dos aprendizados daquele estudo que nós fizemos foi que, pelo menos, daria para identificar 4 perfis ou 4 segmentos naquele estudo, mais em função das reações ao consumo, né? Na real, a experiência de não ter consumido, de ter represado o consumo durante a pandemia, por um lado, como uma das variáveis, e a outra, a mesma experiência de escassez respeito das relações sociais, da sociabilidade. E a partir desse cruzamento, dava para pensar em 4 segmentos. Minha pergunta, então, porque, claro, se coloca aquele quadro sobre quão positivo é a associação com o consumo, e aparece 90 e tanto por cento, sugeriria que tem essa homogeneidade, né? Só que muitas vezes dá uma impressão errada das nuances que aparecem em termos de resposta. Então, a pergunta concreta, por um lado, se chegaram a explorar segmentos onde o tipo de comportamento proambiental, ou até inclusive a predisposição ou a revisão de atos de consumo, mostrou algum tipo de variedade? E essa pergunta está vinculada com uma segunda pergunta, que nem todo mundo, a natureza das compras ou do consumo
mesmo que seja uma amostra mais especificada, não necessariamente vai ser a mesma. Então, na tua pesquisa aparece uma predisposição a consumir como uma aposta, por exemplo, no consumo local, né? Com um viés de consumo responsável, consumo sustentável para apoiar o pequeno produtor. A gente viu a mesma coisa, por exemplo, de substituição do consumo de produtos industrializados a partir de uma preocupação pela imunidade, pela segurança bacteriológica, né, no contexto da pandemia, né, de uma crise viral, por uma disparada do consumo de alimentos orgânicos, de alimentos naturais, sem agrotóxicos, etc. Então, minha segunda pergunta é, dentro desse 90% que associam positivamente o consumo e que passaram a consumir mais, etc., você não tem esses alinhamentos diferentes com o que a gente consegue operacionalizar como propostas sustentáveis ou não sustentáveis? Bom, vou tentar responder essa pergunta porque já há um tempinho, né, que a gente fez essa primeira análise. Se não me engano, a gente só achou uma diferença, tipo, 2 clusters, porque, né, a renda é muito parecida, mas o que fez uma diferença é a educação, né? Então, a gente teve esses 2 clusters, tipo, de mais educação, também mais uma percepção mais, né, de importância, né, sobre o meio ambiente. Teve essa correlação, mas só 2 clusters, assim, a gente decidiu, né, não seguir esse caminho, porque 2 clusters não necessariamente são super interessante, né? Normalmente é bom, né, ter 3, 4 clusters e fazer uma comparação entre eles, mas nesse caso não funcionou, infelizmente. E por isso a gente também não olhou nesse último passo, né? Se esses 95% das pessoas, né, que associam, que tem essa associação positiva com o consumo, né? Se tem outros clusters dentro desses 90 e pouco por cento das pessoas. Assim, a gente não fez, né, essa análise, mas uma vez mais concordo plenamente que isso seria um estudo interessante, né? Também preciso dizer que, infelizmente, a qualidade das nossas perguntas não é perfeito, digamos. Porque não todas as perguntas, né, usam a mesma escala. E isso foi um problema muito grande e foi um erro da gente, porque foi uma colaboração entre 3 pessoas diferentes, né, de outros backgrounds, né, assim, é um pouco difícil juntar isso tudo. Também foi uma aprendizagem muito grande, mas não funcionou, infelizmente, nesse caso. Eu não espero que vamos ter outra pandemia, mas no caso aqui sim, vamos tentar melhorar isso e, inclusive, fazer exatamente esse tipo de estudo, né? Porque eu li, né, uns reports, né, de vocês, eu sempre achei muito interessante. Não sou útil, mas também bastante interessante. Ótimo. Obrigado, Patrick. Legal, ótimo. Passar a palavra para o Jansen. Obrigado, Kavita. Obrigado, Patrick, ou Patrick, pelo convite. Inclusive, que eu não faço parte do time de vocês, mas até vocês devem ter achado meio estranho aqui, né? Mas o Patrick me convidou na sexta-feira e eu achei, como eu faço pesquisas também relacionadas a isso, eu achei super interessante. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns, Patrick, pela apresentação. Eu queria fazer alguns comentários e sugerir algumas literaturas que eu achei que cruzavam com a minha área de pesquisa. Então, você consegue me ouvir bem?
Sim. Sim, tá. Ótimo. Queria te falar que realmente é impressionante que vocês conseguiram, no primeiro mês da pandemia, já conseguir coletar dados, né, que foi o T1 que você mostrou lá, o T1. E talvez isso também, você falou sobre a limitação agora da pesquisa, né? Talvez isso tenha relação, porque, enfim, a gente precisava de uma certa agilidade para coletar dados bem no início, né? E depois você também coletou dados no ano passado e planeja coletar novamente dados, então acho que isso vai trazer uma longevidade aí, né, para a pesquisa, que eu acho que, quando você falou da pergunta de pesquisa, quais são as mudanças, eu acho que mais interessante é ver se as mudanças que tiveram são duradouras. Uhum. Quando você propõe fazer isso ao longo do tempo, eu acho que você pode ter algumas respostas interessantes aí. Então, eu fiquei super impressionado positivamente com a qualidade do que se apresentou. E quando a Adriana falou sobre prazer e consumo, eu achei interessante, é a primeira sugestão que eu queria te fazer, porque tem uma antropóloga brasileira que trabalha na University of Bath, Rosana Pinheiro Machado, não sei se você conhece. Ela tem feito pesquisa antropológica, etnográfica, justamente sobre essa relação de consumo e prazer, principalmente impactado pelas mudanças políticas nos últimos 15 anos no Brasil. Então, eu acho que é interessante eu colocar aqui o link para o Twitter dela. Desculpa a informalidade de passar o Twitter em vez do Scholar, mas foi o mais fácil que eu achei aqui. Então, eu acho que vale a pena. Ela acabou de conseguir uma research grant bem interessante, ela vai continuar essa pesquisa. Então, eu acho que vale a pena, porque ela pesquisa muito também dados do Nordeste, enfim, do Brasil. E outro ponto que eu achei muito interessante foi quando você falou sobre o voucher, como quase que um método experimental. Eu gostei e fiquei pensando, será que seria que as pessoas veriam isso como uma doação para uma entidade não governamental, alguma coisa assim? E tem uma pesquisadora na FGV, em São Paulo, que é a professora Tânia Modesto Veludo de Oliveira, que ela tem feito várias pesquisas. Acho que ela fez entre 2016 e 2018 algumas pesquisas sobre doações e microdoações com consumidores brasileiros, que tem uma diferenciação de como a gente percebe doações, eu acho. Então, estou colocando aqui também um link. Será que eu mandei para todos agora? Ou só para a Adriana, nesse instante? Estou mandando aqui o... Primeiro... tá aí. Pronto. Obrigado. O primeiro link do Twitter, né, e o segundo. Pronto. Essa daqui, a professora Tânia, ela tem feito pesquisa sobre doações. Então, se você vê que a sua ideia de voucher acabou sendo observada pelas pessoas como doações, acho interessante que ela falava nas pesquisas dela sobre o quão as pessoas doam quando elas se sentem realmente próximas de uma causa específica e não necessariamente ou tão de uma instituição específica. Então, vale a pena ver se nas escalas tinha alguma coisa sobre envolvimento direcionado ou direto com aquela causa específica, que no caso é um pensamento pró-ambiental, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu só tinha alguns comentários e umas sugestões de literatura para ti. Parabéns pela apresentação, mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui, mas também por essas ótimas contribuições, porque eu eu não sabia, né, da Rosana, né, e vou dar uma olhadinha depois. Assim, acho que parece muito interessante e vamos dar uma olhada, assim, sem sombra de dúvidas. Perfeito. E Parabéns mais uma vez. o Jans, né, está na França, né? Por isso também achei interessante, porque eu vi, né, no chat, né, no WhatsApp, que tem, né, essa oportunidade entre o Brasil, né, e a França agora. E por isso pensei que talvez para vocês né, seria uma ótima oportunidade, né, conhecer ele e fazer esse contato. Inclusive, Patrick, se você permitir rapidamente 2 minutos só me apresentar melhor, talvez seria melhor, né? Gente, então, meu nome é Jansen, como vocês estão vendo, eu sou do Ceará e eu estou fazendo um pós-doc aqui na França, na Wembillon Business School. A minha área de pesquisa é em cultura de consumo, Consumer Culture Theory, como a gente fala. Então, observo muito as relações, as práticas e rituais de consumo, né, cultura material também.
E um dos projetos que eu tenho, que ainda está em andamento, é um projeto meio aplicado, ao mesmo tempo de pesquisa teórica, é sobre o consumo insustentável, não sustentável, em experiências coletivas, que eu estudo as peregrinações católicas no Brasil e na Europa desde 2016. E eu tenho observado muitos descartes inadequados, principalmente de plástico, nessas experiências coletivas em massa, assim, né, como peregrinações, festa de final de ano, carnaval e tudo mais. Então, tenho buscado entender mais sobre esse fenômeno de experiências coletivas e consumo não sustentável. E eu tenho um projeto também em andamento que eu gostaria de submeter e conseguir verba, por isso que apareceu essa nova Call for Research Grant do CNPq, eu imagino, é CAPES, agora estou na dúvida. E estaria muito aberto para discutir mais com vocês, vou deixar meu e-mail aqui. Quem tiver interesse, estiver buscando parcerias, seria muito interessante, seria um bom momento para fazer isso. Muito obrigado pelo espaço. Meu Deus, precisa chegar um alemão para fazer uma introdução entre brasileiros. Gente. Muito obrigado, Patrick. Não, tô brincando. Vou fazer isso. Conversar com o DAD, né? Da Alemanha, fazer as parcerias também. Jansen, muito bacana te conhecer também, né? Seja também muito bem-vindo ao grupo. E acho ótimo essa oportunidade, eu imagino que é CAPES, provavelmente pela parceria, né? Eu acho que a gente tinha que aproveitar, assim, essa oportunidade, esse call. Vamos ver se a gente consegue articular, né? Passar a palavra para o Poliano agora. Olá, Patrick, parabéns pela sua apresentação. Eu queria fazer algumas sugestões, né, em relação à parte metodológica do que tu apresentou do estudo quantitativo. Parece que, quando você respondeu ao Fabiano, você falou que teve alguns problemas porque parece que as variáveis estão com escalas diferentes, correto? Não todos, né? Mas não todos eles têm uma Likert scale, né? Igual. Sim. Isso isso infelizmente complicou um pouco as coisas um pouquinho. E a gente não conseguiu fazer todas as análises, né, que a gente, na verdade, Desculpa, perdão. Não, pode falar. Uma coisa que você poderia fazer para tentar contornar esse problema é padronizar as variáveis, né? Então, se elas estiverem todas padronizadas, elas ficam na mesma escala. Então, é fácil, né? Ela subtrai a média e divide pelo desvio padrão, fica tudo na mesma unidade de medida, e aí eu acho que você vai ter resultados mais puros, né? Não, estou escutando. Dentro do que tu apresentou de resultado, eu achei bem interessante a mudança de comportamento por idade, né? E você também enfatizou a questão da escolaridade. Então, eu acho que às vezes a gente fica tão preocupado a usar a econometria mais sofisticada e umas coisas mais simples dão um flavor bem melhor em termos de pesquisa, né? Então, de repente, se você fizesse uns testes de diferença de média para ver se, de fato, na média, o comportamento de consumo nesses coortes de idade, nessas diferenças educacionais, diferenças de renda, pode te dar uma intuição melhor do que seriam aqueles clusters que você não conseguiu identificar com um método que requer muito mais hipóteses, né, para que você os identifique. Então, às vezes, só de observar algumas diferenças na média já são resultados extremamente interessantes e ficam, às vezes, mais interessantes até do que a regressão, né? Eu achei muito interessante a ideia do voucher que você colocou, e na linha do que o Jansen falou, parece um experimento, né? Talvez numa próxima rodada você poderia ter um experimento e ter uma condição de manipulação que deixe mais claro para o consumidor brasileiro que ele estaria tendo um consumo pró-ambiental ou um consumo pró-social quando ele está doando esse voucher para uma das organizações. Porque mesmo com nível alto de escolaridade, nível alto de renda, talvez alguns brasileiros possam não conhecer tão bem as instituições que você apresentou
E no período da pandemia, como a gente teve muito escândalo de desvio de verba e algumas fundações agindo de forma inadequada no Brasil, a população brasileira ela acabou perdendo um pouco da confiança nessas instituições. Então, a gente tem alguns resultados documentados que o comportamento de consumo ambiental ele teve um declínio e os brasileiros eles começaram a tentar fomentar esse consumo ambiental, mas com atitude ecológica mesmo, ou atitude social. Então, às vezes, pegando o voucher no Mercado Livre, a pessoa pode pensar, pô, eu vou destinar essa compra a alguém que está na minha localidade para tentar fortalecer a minha localidade. Então, tanto qualitativamente quanto quantitativamente por meio de um experimento, num segundo momento, eu acho que você consegue clarear um pouco mais essa ideia de se de fato o brasileiro, os brasileiros eles não estão tentando fazer um consumo mais local, né? E não um consumo global pensando em Brasil, né? Destinado aí a grandes empresas. Então, eu acho que isso é um ponto interessante para você explorar no teu trabalho. Ótimo, não, excelente observações, né? Na verdade, eu sei que esse estudo aqui, né, não é necessariamente muito bem estruturado, né? A gente normalmente não faz isso, né? Essa tipo uma aglomeração, né, de diferentes, né? Uma mini intervenção, né? Um experimento. A gente trabalha muito com mixed methods, né? Sim, mas normalmente é mais estruturado. Mas a gente achou que nesse caso aqui seria melhor usar esse modelo de Spaghar, né? E usar, né? Ver, né? Quais são os dados, né? Que a gente pode usar para entender melhor, né? Usando esse modelo, os comportamentos, né? As mudanças, né? No comportamento. Mas por isso também tentei, né? Deixar isso bem claro que é um estudo bem exploratório, também talvez um pouco aventuroso, é a palavra certa, porque normalmente, né, a gente está seguindo muito mais um desenho mais, né, menos rígido. Por isso, eu na verdade também já estava esperando aqui, né, para receber um comentário assim. Achei excelente essa observação e também essas, né, ideias para como a gente pode melhorar isso no futuro. Então, muito obrigado, Poliana. Imagina. E pensando numa publicação, talvez, por ser um estudo tão direcionado, dirigido pelos dados, né, tu poderia fazer uma grounding theory ao invés de pensar só no método misto, né? Tentar gerar alguma teoria que explique esse tipo de comportamento num período de exceção, né? Porque, tecnicamente, a gente não tinha teoria para períodos de pandemia, dado que foi um evento único, né? Bom, ground theory, né? Eu acho que isso já é uma conversa longa, né? Porque já tem muitas pessoas que nem acham que existe isso, né? Essa abordagem, mas eu realmente sigo uma adaptive approach, uma abordagem mais abdutiva, porque eu acho que só indutiva é difícil, mas entendo o seu ponto e, inclusive, achei muito interessante, né? Porque queria, né, desenvolver mais teoria por esses dados. Não sei se os dados têm a qualidade necessária necessariamente, mas adorei a ideia. Isso. Obrigado, viu, Patrick? Obrigado pelo tempo. Vocês. Excelente. Acho que as ideias também que os colegas têm colocado, né, o Poliana, inclusive, são boas no sentido de refletir sobre esses próximos passos, né, e outras ideias que podem surgir. Mayra, vai lá. Bom dia ou boa tarde, né? Patrick, muito interessante a pesquisa, muito relevante para esse grupo. Então, obrigada por compartilhar com a gente e pela abertura também, né, para esse momento de discussão aqui tão bacana. O meu tema de pesquisa é cidadania alimentar, eu sou orientanda da professora Solange, e um dos meus estudos, eu fiz
um pouco, assim, me lembrou um pouco a forma como você fez, porque eu já estava com um projeto todo estruturado, aí veio a pandemia, então eu aproveitei que eu estava acessando aqueles consumidores para tentar captar alguns insights desse cenário, né? E esses insights mostraram que as pessoas têm essa intenção de realizar comportamentos mais sustentáveis depois da pandemia. Aí entra um pouco naquilo que o Danilo falou, né, do gap, do Behavior Orientation Gap. E aí, na prática, a gente ainda continua com muito desafio, muito trabalho para fazer, de como é que então a gente vai transformar o comportamento das pessoas. E aí eu gostei muito que você trouxe no seu primeiro resultado a questão da motivação, o construto da motivação, né, como uma influência importante. Porque a gente não consegue mudar a condição socioeconômica de uma pessoa, a gente não consegue mudar os valores de uma pessoa, mas a gente consegue promover essa motivação, né? Identificar o que move aquela pessoa e deixar isso alinhado com o comportamento que a gente busca e reforçar isso. E uma parte da minha tese é sobre motivação, então por isso eu fiquei bastante feliz, né, de ver você trazer esse ponto aí no primeiro resultado. E eu queria entender um pouco como você se encaixa nessa área, se você pretende continuar pesquisando sobre motivação e como você vê essa área evoluindo. Bom, motivação é a minha área, né? Eu sou muito fã de D.C. Ryan, inclusive, né, escrevi minha tese, né, sobre self-motivation, self-determination theory, foi uma grande parte, né, da minha pesquisa. Eu trabalho aqui, né, no Reino Unido, tem muito, né, essa abordagem de COM-B, não sei se você conhece, né, também um framework de motivação. Assim, eu acho motivação é muito importante, mas o que eu achei, desculpa, no caso que não respondo, né, a pergunta em 100%, por favor, né, me avise depois. O que eu achei, né, na minha pesquisa até hoje é o seguinte, né, a motivação é um parte, né, mas ainda falta uma coisa, né, vou trazer um exemplo para explicar isso melhor. Uma mãe, um pai, né, não tem motivação de se levantar às 2 horas da manhã, né, para, né, cuidar do bebê. Não tem motivação, mas tem esse compromisso, né? Tem esse compromisso, né? Então, a motivação é muito importante, né? Mas o que realmente é importante, né? Ter esse compromisso, né? E quando a motivação e o compromisso, né, estão alinhados, isso, na minha opinião, traz, né, essa mudança de comportamento, né? Isso resulta em um comportamento. Sempre resulta em um comportamento, mas, né, se você tem essa motivação de, por exemplo, de perder 5 quilos, né, e também o compromisso, né, e criar um hábito para fazer isso, você vai conseguir, né, mudar o seu comportamento. Assim, eu acho que a literatura, né, sobre a motivação, hoje em dia, acho muito interessante, relevante, mas até hoje eu sempre tenho essa preocupação que falta uma coisa, e tem muito pouca literatura sobre compromisso, tem um pouco sobre isso na literatura de gerenciamento, né, empresas, mas muito pouco. Tem escalas de Maia et al. 2012, e ele sumiu e até hoje não tem nada mais. Então, bom, poderia falar sobre isso, como a gente fala diz em inglês, né? I can talk to death, mas não vou fazer isso hoje. Então, eu acho que motivação é muito importante, mas precisa umas coisas mais, né? Pode ser um compromisso ou pode ser o contexto, né? Porque a gente sabe, né? Contexto, na verdade, né? É a maior fator que influi nossos comportamentos. Então, eu acho que nem respondi a sua pergunta, mas no caso que respondi a sua pergunta ou não, Mayra? Mais ou menos? Respondeu sim. Eu queria comentários mesmo dessa percepção sobre essa área da motivação.
Sim, mas eu não sei com qual modelo você trabalha, né, de motivação, ou se você trabalha com modelo ou uma abordagem, né, mas eu acho que seria muito interessante, né, aprender um pouco melhor, né, entender um pouco, saber um pouco melhor, um pouco mais sobre seu estudo, né, seu trabalho, e, bom, talvez vou ter essa oportunidade. No caso que você quer, né, compartilhar sua tese, quando está pronta, por favor, fique à vontade. Tem grandes chances de você ser convidado para a minha banca, Patrick. Eu já pensei isso. Eu tive Então tá bom. uma boa conversa com a Solange. Então tá bom. Tá aparecendo. Excelente, então. Olha lá, as parcerias aí e as atividades conjuntas rolando no grupo, que a gente fica muito feliz de ver sempre essas conexões, né? Patrick, eu fiquei pensando muito nos dados, né, que você foi apresentando, fui fazendo aqui algumas anotações. A primeira é que a gente tinha comentado na reunião passada de, eventualmente, a gente tentar fazer um estudo transversal com uma base de dados sobre consumo sustentável no Brasil, que pudesse ser usada por diversos pesquisadores aqui da Escorai, ou até pesquisadores com quem a gente trabalha, né, associados, coletando ano a ano, ou enfim, a periodicidade que a gente achar que seria interessante. E aí, conforme você foi apresentando, e você já fez pelo menos uma rodada transversal, né, 2 coletas, já está planejando a próxima, eu fico pensando muito que isso se conecta com desejos, ambições de pesquisadores aqui desse grupo. Então, eu fico muito pensando se, de repente, em alguma conversa futura, a gente possa talvez tentar montar um projeto de pesquisa para submeter para a CNPq ou para alguma FAP, né? Dependendo do pesquisador aqui, FAPESP, FAPED, enfim, para tentar financiamento para essa coleta, né? Tentar envolver talvez 3, 6 pesquisadores, né? Estou chutando aqui algum número, mas que a partir daí a gente tivesse uma base para diversos estudos desses que foram sendo comentados, né? Então, a CNPq abre uma vez por ano, esse ano já foi, mas isso também significa que a gente tem alguns meses aí pela frente para talvez tentar estruturar um projeto de pesquisa que seja robusto, que tenha cuidado aí nessas variáveis que vão ser selecionadas, se for experimento, né, como que vai ser desenhado, etc., para poder submeter, né? E dependendo de como for, eu não conheço as outras FAPs, eu sou de São Paulo, então eu conheço a FAPESP, né? Mas na FAPESP a gente tem projetos temáticos, né? Então, dependendo da robustez do projeto que a gente monta, a gente pode até aplicar para um projeto temático que ele já é um financiamento de um prazo um pouco mais longo, inclusive. Então, enfim, só estou lançando mais ideias aqui no ar para a gente não deixar essa proposta da gente fazer um estudo transversal, né, para o nosso grupo como um todo, para não deixar isso morrer. Um outro ponto que eu fiquei aqui refletindo sobre os seus resultados foi quando você apresentou sobre o sentimento positivo que as pessoas têm ao realizar compras, porque esse é um dado que ele é interessante porque complementa e, ao mesmo tempo, em termos de estudo, ele conflita, acho que o sentimento positivo da compra com o sentimento negativo ou de ansiedade, de tristeza, etc., que se bate quando os consumidores pensam sobre as mudanças climáticas, sobre os problemas ambientais que se sofre, especialmente os jovens. Tem muito estudo como os jovens, né, têm tido sentimentos de depressão, ansiedade e etc., frente às notícias sobre as mudanças climáticas, né? E eu fiquei aqui me perguntando se, de alguma maneira, a gente consegue, talvez, reverter esses sentimentos em termos de um consumo melhor, né, que faça a pessoa não se desesperar, no sentido de não tem mais o que eu possa fazer, porque tem muito esse desespero dos jovens, né, assim, tá tudo tão acabado que não há nada que eu possa fazer que vá salvar o meu futuro. E por isso que esse sentimento, inclusive, é mais forte nos jovens, que têm mais anos pela frente vivendo nesse mundo de mudanças climáticas. Então, dado que você encontrou sentimentos positivos no seu estudo, né, se tem alguma forma de aliar isso para talvez, não sei se reduzir os efeitos ou ter algum tipo de compensação nesse desespero, nessa desesperança que a gente vê nesses estudos com pessoas mais jovens.
eu fiquei pensando sobre isso conforme eu fui vendo aí os seus resultados. Eu só coloquei aqui um link também no chat, porque eu acho que os meus colegas, né, na CASP, eles fizeram, inclusive, um estudo que pode ser relevante, né, nesse contexto. É um estudo sociológico, mas, né, Kavita, dá uma olhadinha se talvez é interessante, né? Inclusive foi junto com o Instituto Acatu, né? Talvez poder criar mais pensamentos, mais ideias, né? E a gente pode, né, falar sobre, né, tocar umas ideias. Isso para mencionar, eu sempre, né, eu tenho essa, né, paixão, né, pelo seu país. Eu também acho muito importante, né, fazer mais pesquisas, né, no Brasil, porque infelizmente o financiamento, né, foi cortado bastante e a gente não pode, né, deixar isso só para lá, né? A gente precisa encontrar um jeito, né, para fazer mais pesquisas, né, importantes para desenvolver, né, o conhecimento, né, no Brasil. Assim, sempre estou, né, aberto, né, para essas coisas. Inclusive, eu submeti o ano passado um projeto, né, junto com uns pesquisadores na USP, né, FAPESP. Bom, até hoje ainda não sei porque não foi financiado, porque recebeu 29,5 de 30 pontos, né, na avaliação, mas não recebeu o dinheiro. Assim, estou ainda um pouco triste. Mas, bom, vamos em frente, né? Vamos tentar de novo. Obrigada. Desculpa, Patrick, a gente tem vivido isso aí. A gente teve um projeto, acho que foi em 2020, a gente teve um projeto super interessante, aprovado também, teve boa pontuação, nunca veio recurso e ficou por isso mesmo, né? Vinculado a outro centro tecnológico nosso aqui. Então, tá complicado as coisas aqui. Enfim, desculpa, Kavita. Imagina, só agradecer ao Patrick e só te falar especificamente de FAPESP, que é uma realidade que eu conheço. É muito comum os projetos serem denegados na primeira solicitação. Você entra com pedido de reconsideração e, em geral, eles são atendidos, os pedidos de reconsideração. Então, não mande um novo projeto, peça um pedido de reconsideração sobre o projeto anterior. Respondendo, obviamente, qualquer coisa desse meio ponto que faltou aí dos 30, né? Explicitando como você vai atingir esse meio ponto que faltou, tá? Então, a gente sempre diz isso, assim, é raríssimo você conseguir no primeiro pedido, e é muito mais comum quando você pede a reconsideração. Quase todo mundo consegue na reconsideração. Entendi. Bom, ótimo. Eu acho que só temos um problema aqui, porque aqui no Reino Unido foi uma colaboração entre a FAPESP e a AHRC, aí não permite reconsideração. Agora é o ISRC, o Research Council da Economia, né? Aqui no Reino Unido. Assim, eu acho que tem outro protocolo e é complicado, né? Sim, mas, sim, Vamos tentar de novo. E quando é o joint call, assim, com dois lados, aí normalmente não tem a opção de reconsideração, então realmente é um pouco mais complicado. Muito bom. Mas ótimo. A gente está chegando aqui, já passou um pouquinho, né, 2 minutinhos do horário, do 12h30 que a gente tinha combinado, né? Mayra, você ainda está com a mão levantada, queria ver se você tem mais alguma consideração ou pergunta? Não? Então tá bom. Então acho que só agradecer, né, ao Patrick pela excelente apresentação e interação aqui com a gente, eu acho que enriqueceu bastante o debate. Então, nosso muito obrigado e parabéns pela pesquisa que você vem desenvolvendo, né? E agradecer também enormemente a Fabiana, que fez toda aí a intermediação para que essa apresentação fosse um sucesso também. E desejar a todos uma ótima semana. Obrigado, foi um prazer, uma honra, e espero, né, que a gente possa continuar, né, essa conversa. Obrigada, Patrick. É muito bom ter você com o nosso grupo. E essas discussões, eu acho que levam a gente a pensar muito até nos temas, Kavita, para a conferência, porque essa questão de mudança
de necessidade de mudança de comportamento, de mudança de estilo de vida, né, em relação à sustentabilidade, é muito o que eles estão pedindo. Como é que a mudança realmente acontece? A gente já tem muito estudo de como motiva, atitude em relação à sustentabilidade, eu quero, é lindo, maravilhoso, mas como é que a gente consegue, como é que a gente propõe estudos que realmente promovam a mudança? Então, é muito nesse sentido que essa chamada para a conferência, espero que a gente possa continuar trabalhando em conjunto nessas propostas que Kavita colocou, para a gente ter alguma proposição da Escorai Brasil também sobre como a gente pode colocar um pontinho nessas soluções. Obrigada, gente. Boa semana para todo mundo também. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, boa semana. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.